título da mensagem de hoje é As Vidas que Importam. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Atos, no capítulo 10, primeiramente. Atos, no capítulo 10. A partir do versículo 34. Nós temos vivido dias em que algumas pessoas têm dito que estamos em uma convulsão social. Eu não acho. Não acho que seja uma convulsão social. Já falei, convulsão social para mim é só ter 4 habitantes e um deles matar o outro. E aí só fica 3. Isso é convulsão. Acabou. 25% da população morreu num dia só. Maior chacina da história. O que nós estamos vivendo é a cada dia que passa nos aproximando do grande dia do Senhor. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque nós pregamos, vivemos e nos preparamos para isso. Então, se o Senhor vem, que bom. Não é para termos medo. Porque se a vinda do Senhor te amedronta, tem algo de errado com você. Pedro, neste versículo que vamos ler, e neste capítulo, ele estava vivendo um momento em que ele teve uma grande revelação. E ele chega a uma conclusão que está escrito no versículo 34, diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não separa pessoas. Deus não escolhe um grupo e talvez outro, não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o homem. Mas o fato de Deus amar o homem não implica que o homem entrará pelos portões celestiais. Deus ama tudo aquilo que Ele criou. Desde as menores criaturas até o homem, que é o ser mais complexo que Ele fez. Deus ama tudo. E eu fico pensando como deve ser maravilhoso poder ver da ótica de Deus tudo aquilo que Ele criou. Essa semana caiu em Pernambuco um meteorito e foi registrado e foi divulgado, e é muito bonito quando um meteorito ele entra na nossa atmosfera e rasga o céu, e alguns chamam aquilo de estrela cadente e fazem um pedido para aquele meteorito que está se dissolvendo ali. Quem nunca fez um pedido para uma estrela cadente não teve infância, adolescência, né? E nunca se decepcionou com um pedido não atendido. E eu fico vendo, porque Deus ele consegue ver tudo aquilo que Ele criou, todos os luminares. Essa semana também saiu uma foto que se aproximou mais até hoje do Sol. Mostra o Sol bem próximo e todas as explosões que acontecem na superfície solar. O Sol é um monte de explosão acontecendo ao mesmo tempo. Mas é perfeito olhando daqui da Terra, né? Parece um círculozinho bonitinho amarelo. E a gente desenhava isso quando era criança, né? Fazia casinha, o solzinho, as arvorezinhas, os passarinhos. Esse Deus que criou tudo e que ama tudo que Ele fez, Ele criou um ser chamado homem, que é a coroa da criação. E este foi o único ser que Ele criou à sua imagem e semelhança. Todos os outros Ele inventou. A gente Ele fez igual a Ele. Eu queria que, se você pudesse ir para o capítulo 1 de 1 João. 1 João no capítulo 1. Versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verdade é que a maioria de nós, como seres humanos, quer o perdão dos pecados, mas não quer o relacionamento com aquele que perdoa os pecados. O que muitos de nós queremos é ter uma vida maravilhosa, sem peso na consciência. É possível isso, se você estiver diretamente ligado com Deus. É impossível aproveitar o melhor dos dois mundos, se é que essa frase tem alguma coerência. Não dá para você aproveitar os pecados da carne e aproveitar as delícias do Espírito. Porque se você aproveita as delícias do Espírito, a sua carne estará suprida de tudo aquilo que você deseja. Ah, pastor, mas isso é muito religioso. Não, isso é um fato. Porque eu vivo as delícias do Espírito e a minha carne é 100% resolvida. Começar que tem churrasco quase todo dia na minha casa. Ah, pastor, mas é errado. É errado para você que não está fazendo, para mim é certo. Tem que comer mais vegetais. Eu tento. Hoje chegou uma caixa de vegetais na minha casa. Vou comê-los. Hoje eu comi não, né? Eu cortei um limão e botei dentro da Coca-Cola. Já foi um começo. Tá vendo? Minha alimentação tá mudando pra caramba, hein, Rebeca? Eu tô muito fitness. Uma coisa é certa. Só existe um que é fiel e justo. Um. Nós queremos buscar isso em pessoas. Nós queremos buscar isso em líderes. Nós queremos buscar isso em figuras que se formam na sociedade. A verdade é que todos nós somos um grande potencial de decepção. Todos nós somos um grande potencial de decepção para o outro. Todos nós nos decepcionamos com alguém um dia, seja ele quem for. Alguém já se decepcionou com sua mãe? Todos. Você queria sair, ela não deixou. Básico. Você queria ficar assistindo televisão, ela mandou você lavar a louça. Básico. Você queria viver naquele porcaria que você chamava de quarto, ela mandou você arrumar. Você decepcionou, não é possível, meu quarto está arrumado. Eu sou onde todas as cuecas sujas estão. Todas as meias podres estão aqui. Conheço os ratos, são meus amigos. E você se decepcionou porque ela mandou você arrumar o quarto. Você se decepcionou com sua mãe, com seu pai, porque ele mandou você tomar vergonha na cara e procurar um emprego. Sai desse videogame. Sai desse futebol, menino. Procura alguma coisa pra você fazer de sua vida. Sai, menina, dessa janela contando fofoca o dia inteiro com suas vizinhas. Vai trabalhar, pelo amor de Deus. Termina seus trabalhos de faculdade. Todo mundo já se decepcionou com alguém. Quantos casados nós temos aqui? Você já se decepcionou com o seu cônjuge? Já, né? Aquela moça ali, ó, tá casada há menos de um ano, já se decepcionou com o Brando. O Brando é um menino tão bacana, mas decepcionante. Decepcionante. A menina já está decepcionada. Essa altura do casamento. Mas fique tranquilo que decepções maiores virão. É a vida. A única coisa que suplanta uma decepção é um grande amor. Um amor genuíno, verdadeiro. O que não existe naquilo que nós estamos vivendo como mundo. O mundo lá fora não tem amor. O mundo lá fora tem interesses. Não existe perfeição alguma vinda de homem algum. Nós somos falhos. É preciso você entender isso. E é preciso você entender que até eu, como pastor, vou te decepcionar. Porque você vai chegar aqui e vai chegar assim, ó, eu quero que o pastor pregue sobre isso hoje. Eu não vou pregar. Ou eu vou falar coisas que vão confrontar diretamente aquilo que você está vivendo, que está fora da palavra de Deus. E talvez você queira ouvir uma palavra que te conforte onde você está. Mas a palavra de Deus, na verdade, é um instrumento de nos tirar onde nós estávamos e nos colocar onde Deus quer que estejamos. Isso significa que, independentemente onde nós estejamos, nós como seres humanos, sempre vamos ter algo para ser criticado, para ser rechaçado, para ser impugnado. Sempre. O que nós devemos como cristãos é nos mantermos firmes no que cremos e mantermos equilibrados no que falamos.
não dá para a gente sair quebrando o pau com todo mundo. Não dá para a gente sair procurando briga por tudo. Mas também não dá para a gente engolir tudo que o mundo quer enfiar água lá abaixo. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos reclusos em nossas casas e em que muitas manifestações coordenadas estão acontecendo no mundo. Essa semana aconteceu muita coisa, viu? Meu Deus. Essa semana também tomou posse o novo ministro de Educação do Brasil, um pastor. Glória a Deus por isso. Vai acabar com muita palhaçada que estava acontecendo. Porque as nossas crianças estavam sendo treinadas para serem filhas de Satanás e não cidadãos comuns, prontos a poderem fazer as suas escolhas. E dentro dessa semana, um homem chamado Soros, ele é grego, filho de Hades. Para quem não sabe, Hades é o deus do inferno, dos mortos. Ele disse que estava aplicando mais 230 milhões nos movimentos que dizem lutar pelas vidas negras, nos Estados Unidos e no resto do mundo. Eu não sei se você percebeu isso, mas no mundo inteiro, várias estátuas estão sendo derrubadas. Várias estátuas estão sendo derrubadas. De colonizadores, etc. Qualquer coisa que é discordante daquilo que eles querem impor no mundo, eles estão derrubando. Eu ouvi uma conversa que eles queriam tirar dos livros de história sobre as histórias dos bandeirantes. Alguém já estudou sobre os bandeirantes? Gente, eu não posso dizer que tudo que eles fizeram foi 100% certo. Mas todos nós estamos desfrutando do trabalho daqueles homens. Porque eles descobriram tudo aquilo. A gente está em cima do trabalho dos bandeirantes. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, não concordo. Tem que tirar do livro da história. Meu irmão, o que tem que tirar do livro da história, eu não posso nem falar. Porque daqui a pouco vão querer tirar o que o Hitler fez com os judeus, o que Stalin fez com os russos e com todo mundo que eles iam pela frente, o que os ditadores da América Central e da América do Sul fizeram. O que nós temos que entender é que as nossas vidas como cristãos, elas devem estar alinhadas com o que a Bíblia pensa. A Bíblia pensa, a Bíblia tem um pensamento, a Bíblia tem uma direção, a Bíblia tem um direcionamento. E nós somos cidadãos também, mas somos cidadãos dos céus. Então, o que é que Deus pensa sobre esses assuntos que têm acontecido nos últimos dias? O que é que Jesus faria se estivesse aqui? É uma grande pergunta que as pessoas fazem. Jesus faria o que ele fez quando ele veio aqui? Nada. Nada do que a linha progressista gostaria que ele fizesse. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio à Terra, tinha escravos. Quando Jesus veio à Terra, tinha um império dominando o país que ele nasceu. Quando Jesus estava na Terra, tinha pelo menos 3 moedas correntes no país que ele morava. Por causa do domínio. Quando Jesus estava na Terra, quem mandou matá-lo não foram religiosos, foi um partido político chamado fariseus. E tem muita gente tola, isso eu falo com a boca cheia, tola, não conhece a Bíblia, que fala que Jesus jamais se envolveria com a política. Jesus foi quem mais irritou os políticos da época, porque foi feito um conluio para pegar Jesus, levar a ele diante daquele que tinha a palavra final. E a pessoa que tinha a palavra final disse uma frase que todos vocês conhecem. Qual foi? Eu lavo as minhas mãos. Isso daí eu não vou tomar essa decisão não. Se vocês quiserem fazer, vocês façam. Ou seja, ele entregou um poder político a quem representava politicamente os judeus, os fariseus. Tem muito cristão que é tolo o suficiente para abrir a boca e dizer: o crente não deveria se enfiar na política, porque é um lugar muito sujo, é um lugar muito escuro.
E aí ele nunca leu uma parte da Bíblia que Jesus fala assim: vocês, todos nós, vocês são a luz do mundo. Ou seja, onde vocês entrarem será iluminado. Por mais escuro que seja, leve o tempo que for. Jesus não veio aqui para instituir um prefeito. Jesus não veio aqui para instituir um novo imperador. Todos os discípulos dele achavam que ele seria o novo rei político de Israel. Quantos de vocês lembram o momento exato em que Jesus foi capturado pelos romanos? Vocês lembram o que aconteceu? Teve um detalhe que aconteceu. Judas veio e beijou Jesus. Os romanos vieram pegar Jesus. Pedro desembainha a espada e corta a orelha de Malco. Eu não sei se você já viu uma espada, mas ela é bem maior do que isso aqui, ó. Ou seja, não estava escondido num bolso. Ninguém leva uma espada num bolso. Estava embainhado. Tinha uma espada pendurada na perna de Pedrão. E aí tem gente que fala assim, ó, o crente ele não pode ser armamentista. Nós somos da paz. Somos da paz, assim como Pedro, com a espada embainhada. Vem, mano, que eu vou te arrebentar. Quem era da paz era Jesus, porque ele pegou a orelha que caiu do rapaz e colou de volta. Mas a espada de Pedro não estava escondida dos olhos de Jesus, porque ele sabia que aquilo estava... Era o mundo que ele estava, meu irmão. Ele falou, esconda as espadas. Eu vim da paz. Ele realmente veio nos dar a paz que excede todo o entendimento. Ele nos veio e ele me dá isso. Mas ele não dá isso para o cara que vai roubar minha casa. Senão não ia ter ladrão. E aí que entra a ação da igreja. A ação da igreja é propagar o evangelho a ponto de que as pessoas saibam quem Jesus Cristo é e abandonem a sua vida antiga, abandonem os seus pecados. Mas o que as pessoas lutam é por igualdade. Que igualdade? Fala para mim, que igualdade? Porque no mundo nunca houve igualdade desde que os homens saíram do jardim. Não houve mais. Existia igualdade. Homem e mulher eram parelhos. Era pau a pau ali. Homem e mulher. Tanto que foi a mulher que trouxe a fruta que o homem comeu e Satanás acabou com tudo. Ambos estavam nus. Ambos estavam no jardim. Ambos. Depois, a mulher vai ter mais dores no parto. O homem vai ter que trabalhar para sustentar. Aí começou. A questão é que nós queremos colocar culpa em situações sociais naquilo que é espiritual. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Quero frisar que sou um homem e como homem, obviamente, tenho falhas nos meus pensamentos, falhas nas minhas colocações, mas espero não ter falhas como, e também talvez não tenha acertos, né? Como Lutero, por exemplo. Lutero foi um homem que foi um grande homem na história do cristianismo protestante. Mas ele odiava os judeus, porque ele tinha convicção de que os judeus tinham matado Jesus. Então ele odiava qualquer judeu. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem invocar aquilo que aconteceu no passado. Eu vi um vídeo de uma mulher americana brigando com uma outra mulher branca. Era uma preta e uma branca brigando. A branca estava numa manifestação pró-Black Lives Matter. Ou seja, ela estava numa passeata em favor das vidas dos negros. Chegou uma negra e disse, olha, você está errada, porque eu sou uma mulher negra livre. Eu não sou escrava. Eu não sou escrava. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho uma boa vida, eu tenho um filho e família, eu sou livre. Ei, o que nos prende não são correntes sociais, são correntes espirituais. E eu quero ler para você, que está em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que diz, porque todos pecaram
e destituídos, distantes, afastados estão da glória de Deus. O plano do diabo é simples: dividir para conquistar. É simples, mas está funcionando em muito lugar. Nos Estados Unidos isso é muito mais forte, a questão do racismo contra pessoas de outra cor. Existem igrejas que são 100% de pessoas brancas. Existem igrejas que são 100% de pessoas pretas. Mas as igrejas que chamam a atenção são igrejas que são conhecidas como igrejas mistas. Igrejas de pessoas de ambas as cores. Eu já falei, mas eu vou falar de novo. Eu nasci numa cidade, eu sou de uma cidade chamada Salvador, Bahia. Eu sou soteropolitano. 80% das pessoas daquela cidade são pretas. Pretas igual esse copo. E todos os meus amigos, desde que eu sou criança, são pretos. Então, eu não faço distinção de cor. Depois eu saí de Salvador e fui morar em Curitiba, que é um monte branco. Eu nunca vivi o racismo, mas eu já vivi a xenofobia. E a forma de eu lutar contra a xenofobia foi fisicamente, descendo a porrada. Eu sei que isso não é um exemplo, mas foi a minha forma de defender a minha causa. Porque eu sou uma pessoa que eu vivi no norte do país, no nordeste, no sul e agora no centro-oeste. Eu nunca vivi no sudeste, mas frequento muito São Paulo. Então eu conheço as 5 regiões do país. Eu não aceito pessoas que lutam contra o racismo, que acham que do Espírito Santo para cima tudo é Ceará. Essas pessoas não têm o direito de levantar a voz delas para nada, porque elas são xenofóbicas. As pessoas que dizem que de São Paulo para cima tudo é norte são xenofóbicas, porque elas não conhecem os estados do próprio Brasil. Além disso, são burras também, porque não estudam. O que nós estamos vivendo é um momento em que as pessoas não têm motivo nenhum para se degladiar, para brigar umas com as outras, e elas estão arrumando isso. O que fomenta isso não são pessoas, é o pecado. É a distância de Deus. Porque quem se aproxima de Deus, quem é purificado de todos os pecados, não pode carregar em si preconceito algum. Porque isso começou há muito tempo atrás. O diabo faz pequenas ações que começam a dividir aquilo que Deus uniu lá atrás. Divórcio. Divórcio é uma divisão. Abusos é uma divisão. Quantos abusos têm acontecido nesse tempo de quarentena? Em que as pessoas estão em casa, as crianças estão em casa, os velhos, as mulheres, aqueles que são indefesos de se proteger de abusos. Abusos verbais, abusos físicos, abusos sexuais. Um cristão não pode compactuar com isso, óbvio. Violência. Toda violência gera divisão. Preconceitos. O homem, ele é formado de preconceitos. Infelizmente, o homem que não serve a Cristo, ele é cheio de preconceitos. E às vezes a gente nem sabe por quê. É como, por exemplo, tem muita gente que quando o Brasil vai jogar com a Argentina, fica endemoniado, querendo explodir a Argentina. Nem sabe por que tem raiva dos pobrezinhos da Argentina. Mas se tiver um argentino na frente dele, ele abraça. É um ódio seletivo da distância. Xinga na internet, chega na frente e tem coragem de dizer um A. É um frouxo. É um manipulado. Não sabe o que está fazendo da vida. É só uma pessoa que está sendo massa de manobra de ideologias que seguem isso aqui. Seguem a cartilha do diabo para destruir a sociedade. São racismos. Essa semana eu vi um vídeo de uma mulher preta querendo brigar com um homem branco na fila do supermercado, por causa de nada. Ah, porque o seu trisavô escravizou os meus trisavós. Meu irmão, isso já tem tanto tempo. Nem os ossos dessas pessoas existem mais.
Você não sabe nem o nome deles. Você sabe o nome dos seus trisavós? Alguém sabe o nome dos trisavós aqui? De todos eles. Dos 8. Eu também não sei. Mas eu tenho um tio trisavô na minha família, que era senhor de engenho, que tinha escravos na família, na fazenda. E ele comprou uma Bíblia de um caixeiro viajante, começou a ler, e era aquele tipo de fazenda formal mesmo. Tinha uma capela, tinha um padre, tinha missa. Ele viu que tudo que estava na Bíblia não era nada do que o padre estava falando, ele demitiu o padre, soltou os escravos e contratou eles de volta. Agora eu vou pagar vocês, para vocês não ficarem abandonados. Essa é uma das histórias sobre o poder do evangelho dentro da minha família. Então, eu fico vendo essas pessoas defendendo causas sociais. A maior causa social que nós devemos defender é a pregação do evangelho. Porque o que liberta as pessoas não é faixa, não é quebrar as coisas na rua. O que liberta as pessoas é o poder do evangelho. Porque quando você recebe Jesus Cristo no seu coração, você não tem coragem de levantar a mão, a voz contra ninguém. Porque aquilo que Cristo nos ensina é para nós protegermos, guardarmos e amarmos tudo aquilo que Ele ama. E Jesus ama pessoas. Eu demorei muito para me posicionar em relação ao movimento que estava acontecendo no mundo sobre o Black Lives Matter. E eu não apoio isso. Por que eu não apoio? Porque isso faz parte de uma agenda progressista, de uma agenda marxista, que tem uma ideologia dentro disso. Mas eu sou 100% contra o racismo. E eu sou 100% a favor de todas as pessoas. Eu amo os pretos. Eu amo. Eu sou sempre preto. Tinha um amigo meu que falava assim: cara, eu queria ter sua cor, porque a minha cor é um pouco mais clara que a sua, eu tenho cor de papelão. Eu falava: ô, mas você é um papelãozinho tão querido, eu gosto de você, é meu papelãozinho. E um dos meus melhores amigos que eu tinha no 2º e 3º ano na escola era um negro, lindo, e era da Umbanda. Não tinha nada a ver comigo. Eu era crente, falava de Jesus para ele, ele falava da Umbanda para mim, e a gente era amigo, feliz da vida. Eu ia na casa dele, atrás de todas as portas tinha aquela plantinha espada de São Jorge. Eu entrava, tá repreendido em nome de Jesus. Mas eu nunca entrei na casa dele, repreendo, show Satanás. Não, eu queria paz com meu amigo. E muitas vezes ele chegou para mim e pediu oração para mim. Falou: ô baiano, ora assim, cara, tá meio ruim. Falava, também. Falava: pô, bicho, mas é que você é muito descarado. Eu nunca conectava a religiosidade ou a religião dele com as coisas que aconteciam na vida dele. Falava: você tem que parar de ser galinha, bicho. Não é porque você é um cara de 2 metros de altura, bonito e lindo, você tem que sair pegando todo mundo. Toma vergonha de sua cara, arranja uma namorada, velho. E a gente brincava, a gente era muito unido. Então, eu nunca tive preconceitos dentro de mim. Eu fui morar em Israel um tempo. E aí eu vi que era o oposto do preconceito. As pessoas amam demais os brasileiros em Israel. Eu me senti muito bem recebido. Eu estava em 2010, quando nós perdemos a Copa do Mundo. Para mim, aquilo foi perder uma guerra. A gente falou assim: explodiu, sua mãe morreu, seus avós, acabou, morreu todo mundo. Jogaram uma bomba atômica no Brasil. Eu lembro que eu estava até o último segundo, não, a gente vai fazer um gol, sentado assim no sofá, e aquele monte de gente assistindo, aquele monte de gringo amarelo. Aí o juiz apitou, acabou o jogo. E eu fiquei assim: não, tem prorrogação, não é possível, não acabou o jogo. Não acabou. Aí eu comecei a chorar: não acabou o jogo, não. Aí o pessoal vinha todo mundo e me abraçava, falava assim: Aldo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Não foi seu país que perdeu, meu irmão. O futebol pra gente é muito importante. Eu desabei naquele dia. E aí, eu lembro que eu fui pro meu quarto, e eu ia trabalhar, eu entrava às 22 horas e saía às 7 horas da manhã. Meu chefe me ligou e falou assim: Aldo, eu tô sabendo que você tá mal, eu vi que o Brasil perdeu, não precisa nem trabalhar hoje. Tá bom, chefe, obrigado. Desliguei e fui dormir, com o olho inchado, mal pra caramba.
Eu nunca tive preconceito com pessoas que são, sei lá, qualquer coisa. Nunca tive preconceito. Ah, mas pastor, eu sou homossexual. Meu filho, o que é que eu tenho a ver com isso? Se você amar Jesus, Ele vai transformar tudo aquilo que você permitir que Ele transforme na sua vida. Agora sim, eu não posso apoiar nenhum cristão que tenha algum tipo de racismo. Essa pessoa não é controlada pelo Espírito Santo de Deus, ela é controlada por si mesma ou por Satanás. Ah, mas eu não gosto de fulano porque ele é de tal estado, porque ele tem tal sotaque. Eu odeio os cariocas, porque eles falam assim, eles são todos tirados. Meu irmão, eles falam assim, meu irmão, se a gente for ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, a gente não gosta de ninguém. De ninguém. É como um judeu não morar hoje na Alemanha, e tem uma comunidade grande de judeus na Alemanha. Mas foi lá que todo mundo morreu, meu irmão. É como o rato voltar para a ratoeira. Ela está desarmada, mas é ratoeira. Não dá para acreditar que essa nova geração de alemães vai continuar matando os judeus, porque aquilo foi feito por uma pessoa completamente desequilibrada, doente e fora do propósito de Deus. A questão não são as ações ligadas a pecados, mas as reações ligadas a ideologias. A nossa ideologia é a palavra de Deus. A nossa ideologia é o Senhor. Nós somos e seguimos a ideologia de Cristo. Eu sou pastor de vocês há 5 anos. Eu nunca preguei religiosidade nesse lugar. Eu sempre preguei equilíbrio. Sempre preguei sobre sermos ponderados no que fazemos, no que falamos. Mas nós devemos ser firmes no nosso posicionamento em relação à palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão disso. Eu sou um pastor 100% conservador da palavra de Deus. Eu não sou progressista, eu não acho que tudo pode, eu acho que muito pelo contrário, nós temos que observar muito a nossa caminhada. Porque ser um cristão equilibrado demanda tempo para você estudar a palavra e ter relacionamento com Deus. Para você não se tornar uma pessoa religiosa, implacável, que não perdoa o próximo, que não se importa com a causa do outro. Mas eu não posso me deixar envolver com as causas sociais que são manipuladas por pessoas que protegem vidas pretas, mas que não protegem as vidas pretas que estão no ventre porque são a favor do aborto. Não faz sentido na minha cabeça. Você proteger um negão de 2 metros de altura e não proteger um neguinho que está dentro do ventre. Você está de brincadeira com a minha cara. É muita hipocrisia. A vida começa no ventre. E tanto um quanto o outro merecem a minha proteção. Mas eu não vou seguir uma cartilha que não esteja alinhada com a palavra de Deus. E eu acho que você também não deveria ser assim. Nós não devemos apoiar todas as causas sociais. Porque nem todas as causas sociais são causas que a Bíblia protege e que a Bíblia quer proteger. Nós devemos entender isso. Saber analisar o tempo que nós estamos vivendo. As pessoas falam que Jesus veio e morreu por todos. Eu quero ler um versículo para a gente encerrar. Em Mateus, no capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Para dar a sua vida em resgate de muitos. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, havia 2 pessoas, uma de cada lado. Quantas pessoas foram salvas? Uma. Eu não sei se você se lembra da parábola em que se é contada uma história de que haverão 2 no campo, um será salvo, outro não. 2 na cama, um será salvo, outro não.
2 no moinho, um será salvo. 2, sempre tem 2 pessoas. Isso não está falando de uma totalidade de 50%, mas está falando na possibilidade de que nem todos desejarão o nosso Senhor, e de que Ele será rechaçado por muitas pessoas, e que nós seremos odiados por muitos. Mas isso não deve nos impedir de pregar o Evangelho que salva e que transforma as pessoas. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos ter muito equilíbrio naquilo que nós somos, como nós nos pronunciamos nas redes sociais. Até que ponto vai a nossa misericórdia? Porque nós não podemos transformar a nossa misericórdia em conivência. Você sabe o que é conivência? Ser conivente, apoiar aquilo. Até que ponto nós somos misericordiosos, por exemplo, com um assassino, e nós somos coniventes com aquilo que ele faz? Nós temos que pensar sobre isso. A nossa fé não é uma fé burra. É a fé mais inteligente que existe, porque está conectada diretamente com o trono da graça. Talvez você diga: pastor, eu não queria ouvir nada disso. Mas eu tinha que falar tudo isso. E um pouco mais ainda. Porque eu não quero que nenhum discípulo dessa casa seja assaltado, sequestrado por pensamentos e ideologias que vão fazer você sucumbir com aquilo que nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. O que é contrário à palavra de Deus deve ser rechaçado por nós. A vida cristã é este grande equilíbrio de mandamentos, ordenanças, e disso que está em João no capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar o outro não é concordar com aquilo que ele faz. Amar ao outro é amá-lo a tal ponto de pregarmos insistentemente o Evangelho. E não dizer: bom, ele é assim mesmo, ele escolheu isso, ele vai ser feliz assim. Ninguém consegue ser feliz 100% sem Jesus. É uma falácia, é uma mentira, é um grande absurdo que veio do inferno e que fica na boca das pessoas dizendo: se ele escolheu isso, se ela escolheu isso, ele vai ser feliz assim. É uma mentira. Ninguém é 100% feliz sem Jesus. A única felicidade plena que existe é com Jesus Cristo. E não é seguindo ritos religiosos, mas seguindo a palavra dele. Um grande homem que existiu, chamado Martin Luther King, que defendia a causa dos negros nos Estados Unidos, era um pastor batista. Ele incomodou tanto, pregando o Evangelho, que mataram ele. Jesus Cristo incomodou tanto os partidos políticos e religiosos que mataram ele. Eu não quero ser um pastor cool. Eu não quero ser um pastor legalzinho. Eu quero ser um pastor que vive de acordo com a palavra de Deus. Porque uma coisa que talvez você não saiba, mas quem vai dar conta daquilo que você ouve desse altar sou eu. E se no último dia Jesus perguntar para mim: você pregou o meu evangelho? Ou você ficou concordando com aquelas causas sociais que todas as épocas da história existiam causas sociais a serem defendidas? Ou você defendeu a minha causa? A maior causa que eu defendo é a causa de Cristo e quem Cristo ama. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu não posso amar mais um e amar a outro menos. Mas eu não posso deixar de pregar o evangelho que Jesus Cristo me coloca para pregar. O que transforma as pessoas não são passeatas. O que transforma as pessoas é o evangelho de Jesus Cristo. Se preciso for, nós iremos às ruas, nós faremos passeatas, levaremos faixas, faremos o que for possível pacificamente falando. Mas o que mais transforma as pessoas é ouvir da palavra de Deus.
Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Essa semana eu li 2 histórias. Uma delas eu mandei no grupo de rapazes solteiros que estão comigo. Cerca de 50 rapazes solteiros que nós estamos conversando quase todo dia durante essa semana começou. E é um grupo de discipulado mesmo. Eu quero estar mais perto dos solteiros, porque para mim eles são 50 sacerdotes que assim que casarem vão exercer o sacerdócio dentro das suas famílias. Mas 2 histórias. A primeira é a história de um garotinho americano que com 6 anos defendeu a sua irmãzinha de 4 anos de um ataque de um cachorro. Ele ficou com o rosto todo dilacerado. Mas ele falou, se tivesse alguém para morrer, deveria ser eu. Todo homem deve ter esse pensamento em relação aos mais fracos. A mulher, ela é mais fraca que o homem fisicamente falando. Não preciso explicar biologicamente. A mulher, ela é mais fraca biologicamente falando. Ponto. Os músculos do homem são mais desenvolvidos. O homem deve proteger a sua esposa e qualquer mulher de qualquer tipo de ataque. Se você vê uma mulher apanhando no meio da rua, você para o que você está fazendo e você começa a bater no cara. Ah, pastor, mas eu não sei. Bata no cara. Mesmo que tenha sido ela que tenha começado, desça o cacete no cara. Porque uma mulher não pode apanhar assim. Depois ele se resolve, mas você faz a sua parte. Uma outra foi um casal na qual foram resolver uma situação e o homem que estava atendendo o casal desrespeitou a esposa. A esposa se levantou e foi para o carro, triste. E o marido perguntou, você não quer ir lá falar umas verdades para ele? Meu irmão, no dia que algum homem desrespeitar a minha mulher na minha frente, ele vai tomar uma porrada na cara dele. Pastor, você não pode falar isso. Não só falo, como farei. Porque ninguém desrespeita a minha mulher. E se todos os homens se posicionassem dessa forma, as mulheres não teriam que brigar pelo homem. O homem é o sacerdote. E se toda mulher tivesse um homem para protegê-la e cuidar dela dessa forma, elas não precisariam ficar tão oriçadas para se proteger, porque ela sabe, eu tenho um marido. E se meu marido está aqui, ele vai vir aqui e você vai ver o que ele vai fazer com você. O homem tem que ter postura de sacerdote. O sacerdote, ele protege quem ele ama. E homens, nós como sacerdotes devemos proteger a nossa sociedade. Criança, mulher, ou até um homem mais fraco que está apanhando de um mais forte, você tem que ir lá ajudar o cara mesmo. Essa é a postura de um homem. Pastor, mas nós somos contra a violência. Somos. Você não vai sair por aí procurando briga. Mas se o cara está apanhando, meu irmão, ajuda o cara. Porque eu sei que eu tenho muitos discípulos que são assim, eles conseguem matar um homem com a mão. Eles são trogloditas de verdade. Mas tem outros que não. Tem outros que não. A gente ajuda esses que não. Não é todo mundo que passa 10 anos da vida malhando e é um cara forte, né? Como eu, por exemplo. Não sou um homem forte. Mas eu jamais deixaria um homem desrespeitar a minha esposa na minha frente. Eu jamais deixaria uma mulher ser desrespeitada na minha frente. Um cara gritando com uma mulher. Ei, o que você está pensando, cara? Ei! Já assusta o cara. Né? Assustou você que está me vendo? Imagina o cara. Nós temos que ter uma postura de cristãos. Nós não devemos nos envolver em tudo aquilo que as pessoas estão se envolvendo. Porque elas estão cegas, elas não sabem para onde elas estão indo. As pessoas estão buscando uma causa pela qual proteger, pela qual lutar. Você já tem a maior causa que existe, que é a causa do Evangelho. Lute por essa causa, pregue o Evangelho, tente ser um cristão melhor a cada dia. Isso já vai ajudar demais a causa do Evangelho.
nós não vamos ser cristãos religiosos, mas nós não podemos ser cristãos hipócritas. Qualquer desavença social que você souber, e se você acha que eu posso ajudar, eu quero ser chamado, porque nós somos aqueles que levam a paz. Existe uma profissão ou uma função chamada juiz de paz. Todos nós somos juízes de paz em potencial, porque nós carregamos em nós aquele que traz a paz que excede todo entendimento. Nós vamos orar, vamos para casa. Eu quero que você coloque em seu coração que você deve se posicionar para proteger a nossa sociedade. Campo Grande precisa de homens e mulheres de oração e de ação em favor da causa de Cristo. Deus, eu te agradeço por este culto. Obrigado, Senhor, por esses discípulos do Senhor. É uma multidão, Senhor, de pessoas que estão aqui, que estão em casa, que podem, Senhor, transformar a nossa cidade através do Evangelho. Senhor, nós não devemos, Senhor, deixar ninguém ser afligido, ninguém ser maltratado, ninguém, Senhor, ser menosprezado, porque nós, através do Senhor, amamos cada pessoa. Não é a cor, não é a raça, não é a classe social, nada disso, Senhor, deve impedir o amor do Senhor que existe em nós por essas pessoas. Possamos, como cristãos, estar unidos pela Tua causa, que nada entre entre nós para nos dividir, mas que nós possamos saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.